Capítulo 706 Ódio. A situação era realmente perigosa e todos os escravos dos navios estavam aterrorizados, tentando ao máximo se libertar. Agora, Fei já confirmou que esses dois caras, Sparrow e Barbossa, eram espertos e sujos. Embora parecesse que o Xuan estava prestes a cair, ele não parecia preocupado. Como o tempo era limitado, ele não esperou que eles jurassem lealdade a ele completamente e os forçou. Enquanto ele pensava sobre isso, sua energia espiritual correu para fora de seu corpo e correu para os corpos dos dois. Então, Fei bateu palmas e riu. Se vocês dois não parecessem dois velhos amigos meus, eu não seria capaz de suprimir minha intenção assassina. Se eu não quisesse recrutar vocês dois, vocês iriam. Eu sei que vocês dois são espertos e maus, mas eu aconselho você a não fazer truques. Eu já plantei selos espirituais em seus corpos. Mesmo que vocês dois corram para o fim do continente, ainda posso encontrá-los facilmente. Matar dois guerreiros de 6 estrelas não é diferente de matar 2 formigas para mim. Esta é sua última oportunidade e não teste minha paciência. Depois de dizer isso, chamas de energia dourada brilharam e Fei desapareceu da estação de controle. Sparrow e Barbossa franziram a testa, mas não ousaram fazer nada. Embora esses dois fossem astutos e cruéis, eles estavam assustados com as táticas de Fei. Por um momento, eles não ousaram fazer nada de estranho. No segundo seguinte, eles ouviram os gritos altos vindos de outros escravos que estavam olhando para a tela mágica. Eles olharam e viram o jovem rei de cabelos negros aparecendo abaixo do Xuange. Ele estendeu a mão e pressionou o fundo do Xuange. Embora parecesse que ele não usava muita força, esse gigante Xuange que pesava mais de centenas de toneladas foi desacelerado e gradualmente parou de cair. Silvo. Uma série de suspiros soou dentro da estação de controle. Os escravos do navio ficaram atordoados com o que viram. Robin e o velho Ariang sabiam que o rei era corajoso e poderoso, então não ficaram surpresos. No entanto, Sparrow e Barbossa ficaram chocados com essa cena e quase se abraçaram, gritando. Embora o Império Ormonde tenha sido estabelecido por mestres poderosos e não faltasse talentos, os dois não tinham visto alguém tão poderoso quanto esse jovem de cabelos pretos. Eles permaneceram nessa barca por mais de 10 anos e sabiam claramente que esse enorme Xuange pesava pelo menos centenas de toneladas, apesar de ser feita de madeira de ferro extremamente leve. Este belo rapaz está no ar, então não pode pegar emprestado força de qualquer lugar. Ele está usando seu próprio poder para carregar esse Xuange. Ele está fazendo parecer tão fácil como se estivesse carregando uma pena. Esse poder, a força de Fei estava além de suas imaginações mais loucas. Quem é esse jovem? Sparrow e Barbossa pensaram consigo mesmos. Por que uma figura tão heróica e poderosa está aqui em uma região tão remota? Depois de ver isso, esses dois personagens astutos finalmente extinguiram seus maus pensamentos e tornaram-se simplórios. Embora fossem cruéis, não eram tão poderosos e não tinham o apoio de impérios poderosos. Para eles, servir sob um mestre supremo não era uma coisa ruim. Todas as pessoas na área testemunharam isso. Os escravos do navio no interior do Xuange aplaudiram desde que não iam morrer, e os cidadãos de Chambord que estavam protegidos pela esfera energética ficaram emocionados ao ver seu rei demonstrar seu poder, fazendo-os aplaudir bem alto. Agora, Fei estava no controle do Xuange e não estava com pressa de pousá-lo. Depois de olhar em volta, ele teve uma ideia e voou para as montanhas de Chambord com o Xuan na mão. Ele rapidamente chegou à montanha das 5 espadas celestes e encontrou uma montanha ao lado dela que não era muito íngreme. Ele acenou com a outra mão que não estava apoiando o Xuan, e uma energia de espada dourada sobrevoou, cortando o topo da montanha e criando uma grande superfície plana com cerca de 20 hectares de tamanho. Essa cena chocou os escravos do navio novamente. Então, Fei desceu lentamente e colocou o Xuange nesse planalto.
Todos na estação de controle viram isso claramente. Sparrow e Barbossa, que eram mais experientes e atenciosos do que outros escravos do navio, ficaram atordoados até o núcleo. Eles nunca tinham visto alguém tão poderoso. Ele pode literalmente quebrar montanhas e mover mares. Este rei de cabelos negros é tão jovem e seu caminho de cultivo é brilhante. Quem pode prever o quão poderoso ele será no futuro? Os escravos do navio estavam todos presos na Xuange por muitos anos e não viam a verdadeira luz do dia havia muito tempo. Como eram todos indivíduos indisciplinados e que desejavam liberdade, juraram a si mesmos que estavam dispostos a morrer se pudessem respirar o ar fresco e sentir a luz do sol quente. Eles desejavam liberdade e não queriam ser amarrados. Por todos esses anos, eles estavam lutando por sua liberdade. Sob a cuidadosa organização de Sparrow e Barbossa, os escravos do navio passaram vários anos e aprenderam a controlar o Xuange em segredo. Eles estavam esperando a oportunidade perfeita para roubar os Xuange e escapar do controle dos Ormondianos. Foi por isso que de repente se rebelaram quando Fei estava lutando com os Ormondianos, mataram todos os operadores e assumiram o controle da estação de controle. Eles pensaram que seu plano foi executado perfeitamente, mas Fei, Velho Ariang e Robin entraram e tomaram o Xuange. No começo, os escravos do navio ainda eram resistentes a Fei. No entanto, Sparrow e Barbossa pensaram muito mais. O plano original deles era fugir depois de conseguir o Xuange. Com a velocidade e o poder do Xuange, eles poderiam facilmente criar um grupo de mercenários piratas no ar e ficar livres para sempre. No entanto, agora pensando no plano antigo, eles sentiram que não seria assim tão fácil. Sem poder suficiente, eles não poderiam escapar das forças do Império Orlond, que os caçariam, e outras forças também poderiam se tornar gananciosas sobre os Xuange. Afinal, uma elite da classe Lua era suficiente para colocá-los em grande perigo. No entanto, se eles pudessem obter o apoio e a proteção desse jovem rei, seria muito mais fácil construir um grupo de mercenários que pudesse dominar o céu. Trabalhar com Fei seria muito mais seguro e mais eficaz em comparação com fazer tudo sozinho. Tanto Sparrow quanto Barbossa refletiram sobre o assunto, e se entreolharam e entenderam a mente um do outro. Agora, eles estavam um pouco ansiosos, com medo de que seu comportamento imprudente anterior pudesse ter irritado o jovem rei. Isso é psicologia humana. Às vezes, um simples pensamento revertia as crenças das pessoas, fazendo-as valorizar algo que antes desaprovava. Sob a vigilância do velho Ariang e Robin, mais de 100 escravos saíram do Xuange. Assim que saíram, eles se ajoelharam no convés, rindo e chorando como se estivessem loucos. Eles tentaram aspirar o máximo de ar fresco possível e encararam as estrelas no céu com lágrimas no rosto. Pareciam um bando de loucos. Embora Sparrow e Barbossa estivessem tentando controlar suas emoções, lágrimas apareceram em seus olhos. Afinal, eles não estiveram fora do navio há mais de 10 anos. Os escravos normais não eram tão calculistas quanto Sparrow e Barbossa. Depois de ver o quão poderoso Fei era, seus pensamentos foram completamente revertidos. Eles perceberam que, se não fosse por Fei, talvez não conseguissem sair do fundo do Xuange, ver o céu e respirar ar fresco. Talvez eles acabassem como a maioria dos outros escravos do navio que morreram no Xuange e foram jogados em algum lugar aleatoriamente. Todos sentiram gratidão por Fei. Portanto, quando Fei apareceu no convés novamente, todos se ajoelharam e agradeceram. Fei não queria perder mais tempo aqui. Ele assustou Sparrow e Barbossa novamente e disse a Robin para estar no comando do Xuange. Então, ele voltou à cidade de Chambord com o velho Ariang. Agora, o relatório de vítimas já tinha sido feito. Quando o Xuange atacou Chambord City, seu primeiro ataque matou 36 oficiais de execução da lei e 7 cavaleiros do Zodíaco de baixo escalão.
Além disso, 2 bestas caçadores de dragões foram destruídas, 6 casas, estátuas e palácios foram destruídos, e a rede elétrica mágica, o sistema de distribuição de água e o sistema de esgoto na região oeste da cidade foram todos danificados. A perda monetária seria de cerca de 60.000 moedas de ouro. Fei parecia muito sério. Se apenas contasse a perda monetária, Chambord estava no verde. Um change dessa escala valia pelo menos milhões de moedas de ouro, e o Império Ormond nem as vendia. No entanto, a perda de 43 guerreiros de Chambord tornou difícil para qualquer um rir. Desde a chegada de Fei, Chambord passou por muitas batalhas. No entanto, o reino por pouco sofreu 0 mortes e venceu em todos os conflitos. Foi a primeira vez que Chambord perdeu tantas pessoas. Os pais, esposas e filhos dos 43 guerreiros estavam chorando ao lado de seus cadáveres, e todos estavam com o coração partido. Ao mesmo tempo, o ódio contra o Império Ormond cresceu. Sua Majestade. Eu quero vingar meu pai. Um garoto grande, que parecia ter 4 anos, correu para Fei e disse enquanto se ajoelhava. Nos seus olhos grandes e ingênuos, havia raiva e ódio. Fei abraçou esse garoto e beijou sua testa. Sob o olhar de todos, o rei anunciou: todos os guerreiros que morreram pelo reino serão intitulados heróis, e seus entes queridos serão atendidos pela família real. Seus filhos receberão a melhor educação e seguirão seus passos, e seus pais terão ótimas vidas. Como rei, prometo que seus entes queridos não serão negligenciados ou maltratados. As leis e os regulamentos do reino de Chambord estavam completos, e o sistema para honrar os guerreiros que sacrificaram suas vidas já estava em vigor sob a orientação de Fei. Hoje, foi a primeira vez que Chambord usou esse sistema e homenageou os heróis. Os membros da família desses guerreiros mortos se ajoelharam e agradeceram ao rei, e os outros guerreiros de Chambord olharam para Fei com admiração nos olhos. Este sistema deixou todos os guerreiros de Chambord orgulhosos, e eles gostaram. Dessa forma, eles poderiam lutar pelo reino sem ter que se preocupar com seus entes queridos depois que morressem. Mesmo que o rei gostasse de ser admirado, ele não se sentia feliz neste momento. Depois de estar neste mundo por mais de 1 ano, Fei gradualmente se adaptou à lei da selva, e seu sistema de crenças mudou um pouco também. Ele não se importava em matar inimigos, mas não podia aceitar a morte de seu povo. A morte dos 43 guerreiros de Chambord criou um ódio profundo entre o reino de Chambord e o Império de Ormond. Esse ódio foi provavelmente recíproco. O Império Ormond provavelmente não podia aceitar o fato de que um de seus príncipes morreu nesse lugar remoto. Chambord fez um grande inimigo, mas era inevitável. Foi isso que a guerra trouxe. Vendo o sol da manhã, que parecia sangue, no horizonte, Fei sentiu como se pudesse ver que tipo de batalha sangrenta estava acontecendo em São Petersburgo. As forças conjuntas do Império Ormond e do Império Leon cercaram a capital do Zenith, e os cadáveres devem ter se amontoado dentro e fora do muro de defesa. Durante as guerras, a vida dos soldados era inútil. Quanto tempo vai durar São Petersburgo? Não importa o quão calculista seja o imperador, e assim, este é um teste enorme para o Império Zenith. Se o Império for esmagado, será difícil para Chambord derrotar os 2 impérios sozinho. Parece que tenho que ir para a capital. Fei se decidiu enquanto ia em direção à montanha das 5 espadas celestes. Era a noite de núpcias dele e era crucial. Após a cerimônia de casamento, ele não teve a chance de passar tempo com suas 2 rainhas.